Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Estou aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do Ensina Kaká Mão na Massa. Essa semana eu fiz um teste que eu queria compartilhar com vocês. Tá aqui, ó, FT Injector. Como muita gente me conhece, sabe que não é que eu não sou o melhor cara para testar, mas eu só acredito nos testes quando eu faço, entendeu? Provando antes, depois, todos os parâmetros controlados, e é disso que nós vamos falar agora. Vem comigo. Bom, se é a primeira vez que você está me vendo aqui, já existem mais de 30 episódios gravados do Ensina Kaká na frente do computador. Nós estamos gravando mais um episódio do Ensina Kaká Mão na Massa porque eu ponho a mão na massa mesmo. Então, sempre lembrando, se inscreva no canal, curte deixa o seu like aí, curte esse vídeo e compartilhe. Vamos passar a informação para a galera. É o seguinte, o que eu tenho separado para vocês essa semana? Para quem conhece, esse carro aqui atrás de mim é o Turbo A do piloto Renato Brisolari. É um carro muito bom, já era um carro muito bom mesmo. E ele tinha ainda, eu até já mostrei num episódio passado, ele vinha usando 12 bicos de injeção do Siemens Deca 220, que é o bico conhecido e muita gente usa. Só que, como vocês bem sabem, a Fulltech lançou os bicos com marca própria, né? Esse, no caso, é um bico 720 libras-hora. E esse carro é extremamente potente. Quem acompanha a história desse carro sabe que ele passa com as maiores velocidades que tem na Turbo A. E velocidade na arrancada é sinônimo de potência. Então, se você tem um carro que passa com muita velocidade lá nos 200 metros ou no 400 metros, significa que potência ele tem. Pode ser que ele não está largando direito, que não está conseguindo passar toda essa potência para o chão, mas a velocidade lá no final não mente. Se tem velocidade, tem potência, tá? E esse carro aqui costuma ser as maiores velocidades da Turbo A, quando não a maior. Então o que eu fiz? Esse carro veio para cá, quando ele veio para cá, eu deixei até separado aqui, ó, o coletor de admissão que tinha nele, que tem nele, que é o coletor de admissão que ele estava equipado para 12 bicos, ou seja, 8 aqui na bancada B, tá? E 4 bicos que estavam aqui na bancada A, que também eram bicos Siemens Deca. Nós corremos a última etapa do Velopark com esse carro, inclusive ele virou 5 e 6, 236 km por hora no 8º. Quem acompanha a categoria sabe que isso é muito rápido. Esse carro é bem potente, tá? Ele veio montado já para cá, o Cadu de Campinas que tinha montado o motor muito top, muito forte. Eu tinha passado no dinamômetro, mas aí o que eu fiz? O carro voltou do Velopark e o piloto já tinha comprado os bicos FT para a gente fazer uma substituição. O que eu queria fazer? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aproveitar para fazer essa substituição quando a gente for fazer uma reforma no carro, que é o que nós estamos fazendo agora. Por quê? Como eu vou fazer uma reforma, eu vou refazer toda a linha de combustível, eu já aproveito, tiro os 8 bicos de alta e faço uma flauta só, né? Uma flauta só, pegando só os bicos de baixo aqui. Eu vou trocar dosador de lugar, trocar mangueira, tudo isso. Eu falo, eu já faço, já aproveito para trocar os bicos e refazer a linha de combustível nessa reforma do carro. Só que, e é isso que eu quero dividir com vocês, o que eu fiz? O carro voltou do Velopark, tinha virado um tempo super bom. Eu peguei o carro exatamente do jeito que voltou de lá e levei para o dinamômetro na One Performance. E mais na frente no vídeo vocês vão ver os testes comparativos. Antes de ir para o dinamômetro, o que eu fiz? Para a gente fazer um teste perfeito e saber se está tendo diferença ou não, o que eu queria fazer? Eu queria fazer o teste de troca dos injetores sem nem mesmo desamarrar o carro do dinamômetro. Lá com o carro amarrado no dinamômetro, eu queria substituir os bicos e frear de novo. Para isso, o que eu fiz? O carro veio do Velopark, eu trouxe aqui na oficina, e o primeiro processo que nós fizemos foi ter a certeza de que os bicos novos, os bicos FT, eles iriam se encaixar no coletor de admissão no lugar dos bicos antigos.
E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então esse daqui é o bico antigo, tá? Eu vou até tirar um daqui da bancada B, vou posicionar ele aqui. O que acontecia? O bico antigo aqui, ele entrava e ele para bem aqui nesse lado, com essa parte roxa, vermelha aqui, nessa ponta. E aqui dentro, como vocês podem reparar, ele tem um furo aqui nesse lugar, até mostra melhor, que é um furo maior que cabe, ó, cabe até o meu dedinho aqui, ó. Isso não era assim antes. Aqui dentro, antes, era um furo pequenininho, só para passar o jato do bico Siemens Deca. E isso que é um negócio legal para mostrar para vocês. O jato do bico Siemens Deca, ele é um jato fino e comprido. Então, mesmo que o furo aqui no coletor de admissão fosse fininho, não teria problema, porque como o jato ele tem um ângulo pequeno desse bico aqui, se eu não me engano é 22 graus, 27 graus, é um jato bem fino, mesmo que o furo é pequenininho, o jato de combustível passa e não pega na parede do coletor, porque o problema é que se o jato bate na parede, da onde ele está saindo já aqui, esse combustível bate na parede da saída, vira gota e não vai mais atomizado lá para a cabeça da válvula. Quando a gente instala principalmente os bicos da bancada A, que é o que vai manter a lenta, que vai fazer a fase de vácuo, o começo da pressurização, a gente procura instalar ele numa posição que o jato dele manda direto ali na cabeça da válvula, bem em cima. O que acontece nesse carro aqui é que esse coletor de admissão, ele tem a posição dos bicos da bancada A no mesmo lugar do bico injetor original, se fosse o coletor de admissão original. Isso daqui, o que acontece? Ele já aponta o bico na posição certinha. Isso é muito importante. A primeira dica que eu dou para vocês, quando você faz a substituição desse bico para esse bico. Por quê? Porque esse bico, o bico da Fulltech, o que acontece? Ele tem um ângulo de abertura de 45 graus. Para quê? Para ter uma atomização maior e espalhar mais o combustível em toda a área das válvulas ali. Se você coloca ele muito afastado da válvula, esse jato vai bater nas paredes do duto e vai atomizar errado, vai ficar com uma marcha lenta errada, vai ficar com... vai dar até uma diferença no resultado de lambda que vai mostrar lá no final, por incrível que pareça. Então você quer que ele fique posicionado com a direção do jato na mesma posição do original. Outra coisa que nós fizemos, por que eu quis colocar os bicos aqui antes de ir para o dinamômetro? Porque eu queria ter a certeza que a flauta se encaixasse e prendesse no mesmo lugar do original. Como vocês podem ver aqui, está exatamente na mesma posição. Só que mais do que isso, como eu falei para vocês que antes aqui tinha um furo pequenininho, um diâmetro pequeno, a ponta desse injetor aqui, ó, não passava pelo furo. Então, antes da gente aumentar esse furo, o injetor, ao invés de entrar até o final aqui, do jeito que está aqui, ele parava, na verdade, aqui assim, ó. E se ele parar aqui, reparem aqui dentro o que acontece. O injetor ia ficar lá no fundo, não ia praticamente aparecer. Vocês vão acompanhar pelas fotos melhor essa visualização. Então nós aumentamos isso para quê? Para que o injetor entre totalmente ali no duto e vocês vão reparar aqui, dá quase para ver a peneirinha da ponta dele aqui, ó, que é o que eu quero, porque daqui é que vai sair o jato de 45 graus para ir para a válvula. Então eu preparei tudo isso antes de ir para o dinamômetro. E lá no dinamômetro depois eu só peguei e tirei os 4 bicos de baixa que estavam aqui e passei os 4 720. Uma outra coisa importante, para tocar 4 bicos esses daqui, a gente precisa de 4 bicos Siemens, nós precisamos de um pick and roll de 4A, 1A. Para tocar os 4 bicos FT, nós precisamos de um pick and roll de 8A, 2A. Como esse carro tinha 8 bicos na bancada B, foi muito simples. O que eu fiz? Eu só peguei, ele já tinha um pick and roll de 8A, 2A para tocar esses 8 bicos e um 4A para tocar esses. O que eu fiz? Eu só tirei a tomadinha do 4A, 1A, que estava tocando aqui, e passei para o pick and roll de 8A, 2A.
já ficou certinho para tocar isso aqui. Então sim, eu consegui substituir os bicos ali no dinamômetro sem nem desamarrar o carro, para não ter diferença nenhuma que pudesse ser por um dia tá com clima diferente do outro, amarrei o carro diferente no dinamômetro, é outro combustível, não, nada disso, nada disso. E o resultado foi surpreendente. Eu, quando costumo fazer esse tipo de teste, o que eu faço? Eu controlo a temperatura do motor, a temperatura do ar, a pressão de combustível e principalmente a pressão de turbo. Por quê? Esses carros super potentes, 100 gramas na pressão de turbo é 30, 40 cavalos a mais na roda. Então você perde a referência achando que deu mais potência, mas não, é que naquela puxada ali deu um pouquinho mais de pressão. Então tem que ficar muito atento quanto a isso. Fato é que vocês estão vendo o carro todo desmontado aqui, nós estamos no processo de reforma, depois que eu voltei do dinamômetro, já andei com os 4 bicos, e nós vamos sair daqui da oficina e vamos lá para o One Performance mostrar para vocês o resultado dos testes, gráfico dinamômetro e as telas dos logs comparativos do Deca para o FT Injector. É incrível. Agora é o seguinte, cheguei aqui no meu segundo parquinho de diversões. Eu quero dividir com vocês os resultados que nós tivemos na troca dos injetores do carro. Vem comigo aqui, dá uma olhada. Eu trouxe o carro para cá antes, eu medi o carro 2 puxadas com 1 kg de pressão de turbo, 2 puxadas com 2 kg de pressão de turbo e 2 puxadas com 3 kg. Ele dá 3 kg, depois ele cai um pouquinho, termina com 2,8. Primeiro eu quero mostrar para vocês a puxada com 2 kg de pressão, tá? E 1 bar de turbo. Então, se você olhar bem na tela de pertinho aqui, essa linha aqui, ó, é a pressão de turbo, uma linha reta perfeita, tá? 463 cavalos na roda com 1 kg de pressão de turbo, tá aqui 1 kg de pressão de turbo. E aqui no gráfico, essa linha vermelha de baixo aqui, ó, essa linha vermelha de baixo aqui aqui tá 460, mas é 463 em algum lugar aqui, deve ter dado 463. O que é essa daí? Essa daí foi a minha referência com 1 kg de pressão de turbo nos injetores Siemens Deca. Tá aqui. O que eu faço? O que eu fiz para trocar? Ah, Cacá, como é que você preparou o mapa de um para passar para o outro? Eu peguei esse mapa que eu tinha já com os injetores Siemens Deca. Como eu não queria alterar mais nada, eu copiei esse mapa do ajuste 1 para o 2 inteiro. Fui lá e fiz a alteração. Qual alteração que eu fiz? Somente uma bancada, eu desliguei a segunda bancada, até porque eu despluguei o pick and hold, como eu falei para vocês. Selecionei a minha bancada, o meu primeiro mapa estava em mapa 3D. O segundo mapa, como eu estou começando do zero com os injetores 720, eu coloquei 2D. Para facilitar mais ainda, eu fui na wastegate do carro e tirei a tampa da wastegate. Mas que tampa, Cacá? Eu tirei a parte de cima da wastegate. Lá naquele carro é uma Precision V-Band que dá para você soltar só a tampa dela. O que faz isso daí? Faz com que eu pise 100% no acelerador a 2000 RPM, o carro vai para 0 de vácuo e fica no 0, 0, 0, 0 até o corte. E eu consigo mapear toda aquela faixa de vácuo e 0 de pressão pela curva de RPM. Isso já vai me auxiliar muito quando eu começar a colocar pressão. Então eu dei umas 3, 4 puxadas com 0 de pressão de turbo, coloquei a tampa de volta e liguei, que está aqui 463 para 478 HP. WHP, né? De potência na roda. E isso mostra aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a linha verde, tá? Em cima da vermelha, ambas são com 1 bar de pressão. Então ele ganhou um pouquinho. Lembra que eu falei pra vocês, eu só acredito quando eu testo. Por quê? Eu já esse bico injetor 720 é muito grande para o motor pequeno. Esse bico 720 não vai dar lenta. Gente, é o seguinte, que eu tenho que falar, esse bico, o bico da Fulltech,
ele não é uma invenção de dois professores. Tem uma mega ciência na fabricação desse bico por trás, desde da escolha dos materiais. É um projeto de engenharia avançadíssimo esse injetor. Para quê? Para ele funcionar com pouca pulsação, para ele funcionar com muita pulsação, para ele ser super linear, independente da pressão de combustível que você anda no carro. Ele é o que a gente fala em inglês, é state of the art. É tipo assim, é super apurado, super desenvolvido. Então, com 1 kg de pressão no 720, eu tinha 35% de abertura do bico só. Tá aqui, ó. Tá? 35% de abertura do bico, super linear, uma bancada só. E aí é que entra o gostoso. Para quem já acertou o carro, sabe o tanto que é mais fácil de você acertar o carro que tem uma bancada só. Um mapa só o primário, só a bancada A. É muito mais fácil. Fora os benefícios de instalação no próprio motor. Uma flauta só, menos mangueira, menos conector, menos fio. É só benefício. Aí eu já, putz, com 1 kg já veio mais, lindo, matou. Como eu tinha referência de 2 kg e 3 kg, eu fiz a mesma coisa até chegar no 3 kg. E no 3, ou seja, no 1 kg já apareceu aí uns 15 cavalos na roda a mais. E quando eu falo 1 kg, gente, é 1 kg de verdade. Olha aqui, 478, 1 bar. Pressão de turbo, MAP 100, aqui ó, no 8750, tá? É 1 kg. Vamos comparar com o 720? Desculpa, com o Siemens? Tá aqui ó, a 8700, pressão 1,00, tá aqui ó, 1,00, tá? Por isso que eu falo para vocês. E outra coisa, eu não encostei no ponto, eu não encostei no target de lambda, o mesmo alvo de lambda. Por quê? Às vezes fica um pouquinho mais pobre, dá um pouco mais de potência, um pouquinho mais rico, dá um pouco menos. Não, é o mesmo alvo, a sonda uma em cima da outra certinha. Tá até aqui, se vocês quiserem comparar, olha aqui ó. Sonda geral, ponto 700, alvo da malha fechada, ponto 700. 1 bar, 8,700, né? Vamos mudar pro 478? A gente tem que mostrar para ver que é igual, tá? Olha aqui. 8,700, 1 bar, 697. 697 a gente pode considerar ponto 7, que é a mesma coisa, né? E o alvo ponto 7, tá aqui, ó. Quem quiser acompanhar, tá aqui, ó. Bem em cima. Exatamente o mesmo ponto, 20 graus, ponto 4. Olha aqui, 20 graus, ponto 5. A gente pode considerar que 20.4 e 20.5 é praticamente a mesma coisa. Nesse estado aqui, 15 cavalos a mais na roda, tá? Depois, com 3 kg de pressão de turbo. É esse gráfico aqui, ó. Esse carro, como eu falei para vocês, 3 kg de pressão de turbo, 953, é isso que eu marquei aqui também. 953 cavalos, ele dá 3 kg aqui, no final do giro aqui, ó, ele cai para 2,8 kg, tá? Nem vamos considerar essa diferença, porque ela não representa a verdade. Provavelmente, o azul, que é o Siemens Deca, caiu para 2,8 kg um pouco antes do... e a gente pode até comparar aqui depois uma puxada com a outra, eu vou fazer isso com vocês, do que com 720. Mas dá uma olhada, é uma linha em cima da outra. Ah, cara, mas se é uma linha em cima da outra, por que eu vou botar o 720 e não vou deixar com o Siemens? Acabei de falar, é muito mais fácil. Segundo, você faz uma ligação e você recebe o bico, né? Porque o outro você não consegue encontrar, super difícil de encontrar. Outra coisa, nesse carro tinha 12 bicos, 12 negócios para dar problema. Aqui são só 4 que, na verdade, não vai dar problema. Mostrar para vocês aqui a diferença, eu vou até, para a gente sobrepor uma sobre a outra e poder mostrar para vocês. Então tá aqui, ó. A de 943 cavalos antes ele tinha com o Siemens, com, ó, 2.8, tá aqui, ó, 2.8 a 900, tá? A sonda aqui, ó, bem nesse lugar aqui, 67, o alvo era 67, tá com 67. Vamos aqui no 720, a mesma coisa, 67, 67, 2.78, tem até um pouquinho menos de pressão aqui, tá? E 9.200 RPM. O que acontece se a gente sobrepor esses gráficos aqui? E isso é bem interessante. Dá uma olhada, eu
eu vim aqui e comparei os dois gráficos. No comparar gráficos, os canais que eu selecionei. Olha a perfeição, a subida de RPM, a velocidade da pegada da pressão de turbo. É tudo perfeito, tudo junto, tudo igual, super consistente. Outra coisa que eu achei interessante é se quando eu comparei os EGTs, os 4 EGTs do escapamento, uma linha um sobre o outro. Perfeito, perfeito mesmo. Tô feliz, eu acredito nos testes que eu faço, não tô desmerecendo ninguém. Muita gente, cada um faz o seu jeito, escolhe o seu parâmetro de fazer teste. Eu costumo fazer sempre a mesma temperatura, a mesma pressão, o mesmo ponto, tudo igualzinho para o dinamômetro me mostrar os valores exatos de cada um. Então é isso aí. Mais um episódio do Ensina Kaká sobre os injetores. Deixa o seu like aí, compartilha, comenta, se inscreve no canal, tudo que dá, tá? Um beijo e um abraço para todos vocês.